Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lohan Castro, psicanalista e teólogo, e eu quero falar sobre Oscar Pfister, o pastor psicanalista. Talvez você ache isso muito estranho, como assim um pastor e psicanalista ao mesmo tempo? Bom, eu também achei muito estranho, mas ao mesmo tempo, com uma sensação de alívio, eu encontrei este psicanalista, que por muito tempo foi injustiçado, também foi calado, também foi esquecido dentro da psicanálise. Oscar Pfister, quem foi este homem? Ele nasceu em Zurique, né? E durante décadas ele atuou como um pastor luterano, reformado e educador naquela região, né? E diferentemente dos primeiros psicanalistas, Oscar Pfister foi um dos primeiros, se não o primeiro psicanalista leigo. O que significava isso? Ele não era um médico e também não era um psicólogo, ele era um teólogo e pedagogo. E ele é um dos primeiros, ou o primeiro leigo a fazer parte ali dos psicanalistas contemporâneos de Freud. Curiosamente, ele passou a se aproximar da psicanálise a partir da sua prática pastoral. Então, na prática pastoral existe algo chamado de aconselhamento cristão ou aconselhamento pastoral. E Oscar Pfister percebia que o que a teologia entregava de ferramenta para isso não lhe foi suficiente, ele não achava que era suficiente para tratar os sofrimentos, as neuroses de suas ovelhas. Com o passar do tempo, ele se torna amigo pessoal de Freud. Veja isso. Oscar Pfister, que ele foi apresentado a Freud por meio do Jung, né, que era um supervisor de Oscar Pfister, e é interessante, alguns inclusive chamam Oscar Pfister de o elo entre Freud e Jung, e o Oscar Pfister passou a nutrir uma amizade muito profunda com o próprio Freud, mesmo tendo ideias e vivências totalmente distintas. E o que é mais curioso, Freud reconhece Oscar Pfister como um verdadeiro psicanalista. Isso talvez se deu, porque você diz assim, como que Freud não conseguiu, não deu para coexistir com Jung, né? Mas com Oscar Pfister deu certo. Vamos tentar entender algumas coisas aqui. Vamos lá. O Pfister, ele aceitou amplamente o método psicanalítico. Sobretudo, veja bem 2 pontos, a teoria do inconsciente, a importância da sexualidade infantil, os mecanismos de repressão e transferência. Porém, o Oscar Pfister, ele discordou de Freud em alguns pontos centrais. Vou citar alguns aqui especificamente com base na minha pesquisa. A interpretação da religião como uma ilusão neurótica. Então, Freud, em Futuro de uma Ilusão, Freud, ele abertamente, assim, é quase que um manifesto ateísta psicanalítico ali, e ele entende a religião como uma ilusão neurótica. E vem Oscar Pfister com uma resposta muito respeitosa, mas Oscar Pfister, ele fala, enquanto Freud escreve Futuro de uma Ilusão, Pfister escreve A Ilusão do Futuro, né? Como uma resposta a Freud, mostrando que, na verdade, a fé ela pode ser um instrumento estruturante do sujeito, e isso pode, inclusive, ter resultados profundamente terapêuticos para o paciente, e é possível viver uma espiritualidade e uma religiosidade não neurótica. E ele vai fazer algumas dessas distinções. Alguns comentadores dessa relação Freud-Oscar Pfister dizem que Freud chegou a afirmar, né, que o Oscar Pfister ele era a prova viva de que psicanálise não precisava ser inimiga da religião, né? Tá, não necessariamente abraçar, mas também não precisava ser inimiga da religião, né? E é aqui onde a gente pensa em uma psicanálise segundo Oscar Pfister, uma psicanálise pfisteriana, uma clínica de orientação pfisteriana. Isso é possível. A gente pode mergulhar mais profundamente em outros vídeos sobre
possibilidade de uma clínica fisteriana. Será que isso é possível? Isso seria uma mistura, psicanálise com fé cristã? Isso seria uma relação complementar, psicanálise e teologia, psicanálise e fé cristã? Nós precisamos discutir isso, precisamos questionar isso. Isso pode ficar para um próximo vídeo. Pois bem, podemos afirmar que o que Oscar Pfister fez? Qual foi o movimento de Oscar Pfister? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, Lacan aproximando a psicanálise da linguística. Nós temos o Freud, né, que faz a psicanálise ter essa estreita relação com a biologia, né? Nós temos Winnicott, que traz uma psicanálise que se aproxima aí da pediatria, né? Qual foi o papel do Oscar Pfister? Uma aproximação da psicanálise à teologia, à religião. Então, o que acontece é que o Oscar Pfister, sendo ele um teólogo, um pastor e um cristão, ele não rompe com Freud, ele também não subverte, né, a teoria freudiana, mas Oscar Pfister reinterpreta ou faz uma releitura do Freud sob as lentes do cristianismo, da teologia cristã. E ele consegue fazer isso de um jeito que ele conserva a ética pastoral quanto a ética psicanalítica. Pense nesse desafio. Eu quero chamar a tua atenção aqui, principalmente você que é um psicanalista, mas também tem como fé o cristianismo, e você sabe muito bem quais são os teus desafios enquanto um cristão e psicanalista. Como Oscar Pfister conseguiu articular isso? E o mais maravilhoso de tudo é o próprio Freud, durante décadas, tendo uma relação de amizade com Oscar Pfister, reconhecê-lo como psicanalista, inclusive Oscar Pfister com gola clerical, com roupas clericais, presente ali em reuniões psicanalíticas de Freud com outros psicanalistas emblemáticos na história da psicanálise. Mas eu quero fechar esse vídeo por hoje. Eu não vou entrar aqui, eu até ia, mas eu não vou entrar na psicanálise de Oscar Pfister, numa possibilidade de uma psicanálise de orientação pfisteriana. Primeiro eu quero fazer um manifesto aqui. Como uma clínica tão rica é tão desconhecida no Brasil, e como que psicanalistas famosos, sabe, mais da metade dos meus professores de psicanálise, de psicanalistas que eu nutro muito respeito, desconheciam Oscar Pfister. E só recentemente Oscar Pfister vem sendo um assunto, um tema entre alguns seletos psicanalistas, sendo Oscar Pfister um homem que impactou a teologia, a psicanálise e a pedagogia. Inclusive, você pode pesquisar, um dos grandes prêmios que existem no mundo é chamado de o prêmio Oscar Pfister, de pesquisa ligados à psiquiatria e religião. O que aconteceu? Que parece que esse homem que teve tantas publicações importantes, que trouxe grande admiração de Freud, para a pessoa de Freud, o que aconteceu? Por que esse nome foi apagado na história da psicanálise? Por que não existe uma psicanálise de orientação pfisteriana? Por que não existe uma corrente pfisteriana? Sendo que o trabalho de Oscar Pfister era suficiente para o nascimento de mais uma escola dentro da psicanálise. Bom, esse é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse, faça um comentário aqui. Você que é um cristão e é psicanalista, fala dos teus desafios aqui abaixo, tá bom? Quero saber da tua história. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.